Pessoal, nessa aula vamos resolver dois exercícios de associação de resistores em série. Número 1. Dois resistores de resistências 4 ohms e 6 ohms associados em série são percorridos por uma corrente de 2 amperes. Determine: letra A, resistência equivalente; letra B, a diferença de potencial a que a associação está submetida; e letra C, a DDP em cada resistor. Primeiramente, vamos organizar os nossos dados. Vou chamar esse resistor de 4 ohms de R1, o resistor de 6 ohms R2 e aqui a nossa corrente elétrica I, que vale 2 amperes. Na letra A, nós temos que calcular a resistência equivalente, relembrando que a resistência equivalente vai ser dada pela soma dos resistores R1 e R2. Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2, que é igual a 4 mais 6, que é igual a 10 ohms. Lembra da unidade de medida. Na letra B, nós devemos calcular a tensão ou diferença de potencial em que a nossa associação está submetida. Relembrando da lei de Ohm, tensão elétrica é resistência vezes a corrente, ou seja, a minha tensão ou diferença de potencial, DDP, vai ser igual ao meu resistor equivalente vezes a minha corrente no circuito. Resistência equivalente encontramos no item anterior, 10, enquanto que a nossa corrente está aqui em cima, 2 amperes. Então, 10 vezes 2, 20 volts. Na letra C, vamos calcular a tensão em cada resistor. A tensão 1 no meu resistor 1 vai ser V1 é igual a R1 vezes I. A minha tensão no resistor 2 vai ser V2 é igual a R2 vezes I. Vamos substituir os valores. R1 vale 4 ohms e minha corrente 2 amperes. Então, 4 vezes 2 é igual a 8 volts. V2, R2 vale 6, minha corrente 2 amperes. 6 vezes 2, 12 volts. Exercício 2. Associam-se em série dois resistores de resistência R1 igual a 7 ohms e R2 igual a 5 ohms. Vamos destacar os nossos dados. E a associação aplica-se uma diferença de potencial de 120 volts. Letra A. Qual a resistência equivalente? A nossa fórmula está aqui embaixo. Então, a minha resistência equivalente, vou reescrevê-la, R1 mais R2, que é igual a 7 mais 5. Minha resistência equivalente, 12 ohms. Muito em cima. Letra B. Qual a intensidade da corrente elétrica? Então, se a gente isolar a corrente elétrica na lei de Ohm, a gente chega nesse resultado. Vamos utilizá-lo para descobrir a corrente. Então, a minha corrente elétrica é a tensão total no circuito dividida pela minha resistência equivalente. A minha tensão, 120. Resistência equivalente, encontramos 12 ohms. 120 por 12, vamos encontrar uma corrente de 10 amperes. A letra C vamos fazer de maneira análoga à questão anterior. Então, a tensão V1, R1 vezes I. Tensão 2, V2 é igual a R2 vezes I. R1 vale 7, I vale
10. 7 vezes 10, 70 volts. R2 vale 5. Meu I vale 10. 5 vezes 10, 50 volts. Então, esses foram os nossos 2 exercícios sobre associação de resistores em série.